Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. Mas tinha que respirar, debaixo d'água se formando como um feto. Sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, todo dia. Todo mundo sabe o que é um desejo proibido. É aquela coisa que você sabe que você não deve fazer, mas mesmo assim sente muita vontade. Todo mundo que mora perto de um grande rio, com certeza já ouviu falar dessa história. Dizem que é uma linda moça, uma índia, que mora no fundo do rio e todo final da tarde ela sai, vai para a beira do rio, pega o seu pente de concha, penteia os seus longos cabelos, também cata as flores que estão na beira do rio para enfeitar os seus cabelos e brinca com os peixes. Mas essa não é uma índia qualquer, não. Ela tem um olhar brilhante e um sorriso encantador. E o seu canto é tão bonito que ecoa pela floresta e vai longe, longe. Dizem que quem escuta o seu canto, por ser tão, mas tão bonito, fica encantado. Todo dia. Exatamente. Ela é a protetora dos pescadores e dos caçadores, também conhecida como a Mãe d'Água. Temida também pelos homens e pescadores, caçadores da floresta, porque dizem que ela atrai para o fundo do rio e eles nunca mais voltam. Mas ela é a Yara, uma sereia, então ela é metade mulher e metade peixe. Então ela vive muito bem na terra e também no rio, inclusive embaixo, no fundo do rio. Mas os homens, as mulheres e até mesmo as crianças não respiram embaixo d'água. E é aí que está o perigo. Dizem que há muito tempo atrás, uma jovem índia foi para os igarapés, os grandes rios, e nunca mais voltou para sua tribo. Se perdeu. Ela se perdeu. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas dizem que ela virou uma sereia. E com seu canto e a sua beleza atrai os homens e as pessoas para dentro do rio e leva com ela. Há muito tempo atrás, na tribo dos índios Tapuia, havia um índio que um dia esqueceu o horário de voltar da pesca. Já estava tarde e de repente ele começou a escutar um canto. Todo dia, todo dia, todo dia. O que será aquilo? Todo dia, todo dia. E então ele viu a Yara. E foi tão encantadora aquela visão que ele esqueceu quem ele era, o que ele estava fazendo e o pior, o perigo que ele estava correndo. E deixou a sua canoa deslizar pelo rio como num sonho. Para sua sorte, a canoa desembocou no Iguarapé e o canto foi se afastando até sumir. Mas ele já havia caído nos encantos da Yara. Voltou para a tribo, sim, cabisbaixo, triste, não queria saber de mais nada. Só ficava pensando na Yara. Todos os dias ia para os igarapés no final da tarde e ficava pensando na Yara com o coração sofrido de saudade. Depois de algum tempo, ele voltou a perder o horário da pesca e já era noite, quando de repente ele ouviu um barulho atrás da sua canoa. Quando ele se virou, a Yara estava cantando diretamente para ele. E aquele brilho que vinha dela o ofuscou e ele ficou encantado, seu coração foi tomado pela sereia, mas a sua mente ainda não.
E lá no fundo uma voz dizia firmemente: Cuidado com a Yara! Fuja dos braços dela! São a morte! Ele então fechou os olhos, respirou, se concentrou e fugiu daquela visão. Mas a tristeza não ia embora. Passava dia, passava a noite e cada vez ele ia ficando mais e mais triste. Até que toda a sua família, os seus amigos, o chefe da tribo decidiram ajudá-lo e tentar distraí-lo. O tempo foi passando e ele foi esquecendo, se recuperando, a família foi ajudando e foi esquecendo do pesadelo que viveu. O pajé então decidiu lembrá-los da história de um outro índio que há tempos atrás foi visto no Rio Negro, com um olhar perdido, como que no encantamento. Aquele índio nunca mais retornou para a tribo. Ele, sim, havia cedido aos encantos da Yara e ido com ela para o fundo do rio. Dizem que alguns índios vão para o fundo do rio e cedem aos encantos da Yara, mas outros não. Outros fogem dela e ficam para contar a história e aconselham a ninguém chegar perto da beira do rio no final da tarde. Cuidado com a Yara, ou ela vai te levar para o castelo dela dentro do rio. Cuidado! E até hoje, quando alguns pescadores vão pescar no rio, conseguem enxergar uma sombra de uma linda moça e pensam: essa é a guardiã do rio. Sim, a guardiã da fauna e da flora, dos peixes, das águas. É a mãe das águas. Então, por isso, por maior que sejam as tentações, nós sempre devemos manter a cabeça firme e não cair nas ilusões, por mais encantadoras que sejam as iaras que encontramos pelo rio da vida. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. Mas tinha que respirar, debaixo d'água se formando como um feto. Sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia.